Nada, senão você é... Tá tudo bem aí? Tudo. A senhora disse que Seu tá pai tudo tá bem. sem dúvida mal, todo mundo para. Ó. Você que sabe. Cuidado, porque a partir de agora o que falar vai ser Vamos muito. agradecer a Deus e a Jesus Amém. por estarmos aqui novamente e tratarmos desses assuntos para melhorar as nossas condições na nossa vida fora da casa espírita, especialmente, e também para nós tratarmos os nossos irmãos necessitados nas mediunidades durante as nossas reuniões aqui na Casa Espírita Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 17 de maio de 2026. Graças a Deus. Graças a Jesus. Ó, nós vamos tratar de um assunto importante, muito importante. Então eu só quero chamar a atenção que esse assunto não é para doutrinador, tá bom? É para todo mundo, tá bom? Então é o seguinte, ó, doutrinação de espíritos. Com a experiência que vocês têm, de trabalho aqui na casa e fora da casa, o que vocês acham que é doutrinação de espírito? É você esclarecer para o espírito, de repente, a morte, encaminhar ele lá para a colônia, orientar. Certo, o que mais? Conhecimento. O conhecimento para eles entenderem que eles estão, quer dizer, que eles morreram, mas que eles continuam numa situação que ainda acham que está vivo e não estão. O que mais? Ajudá-los, né? Ajudá-los a entendimento, né? O que mais? Despertamento, né? O que mais? Orientação. Orientação. Orientação, de repente. Então vamos lá, ó. Conhecimento. Eu tenho esse nome, não é à toa, né? É porque quando a gente vai conversar com o Espírito, nós vamos falar de assuntos que a doutrina espírita esclareceu. Por isso, doutrinação. Doutrinar alguém é colocá-la de acordo com o que você acha que serve para ela. E muitas vezes isso não é bom. Tem gente que faz isso ditatorialmente, se é assim que se fala, né? E doutrina aquelas pessoas a acreditarem em algo que elas vão dizer que aquele cara é um maravilhoso. Não tem nada de maravilhoso nisso, tá? Outra coisa é que a doutrinação de espíritos, ela não foi muito feita e desenvolvida na época de Kardec, foi muito depois. Mas ela já era prevista na codificação de Allan Kardec. E vamos dizer de passagem que não existe, na verdade foi tudo apelido, tá? Regina está pensando na vida. Foi tudo um apelido e aí acabou pegando, tá legal? Na verdade, o espiritismo ganhou esse nome por falta de outra palavra, de vocabulário nosso que é muito pobre. Mas na verdade isso aí foi revelação de Jesus. Então quem trouxe isso para nós foram os espíritos. Allan Kardec só passou para o papel. Tá? Fez as perguntas lá, os caras responderam. Ele fez pergunta para vários médios longe um do outro, em diversas comarcas, lá na França. E a mesma pergunta feita para médiums que nem se conheciam, era a mesma resposta. Houve um consenso, então, né? A resposta era a mesma, porque o cara que dava a resposta era o mesmo cara. Tá bom? Então isso aqui começou, o esclarecimento das verdades trazidas por Jesus. Tá bom? Esse Jesus que nós conhecemos e já estamos estudando faz tempo, na doutrina espírita ele tem um nome. Espírito da verdade. Muito bom. Esse menino tudo descolado, hein? É, do fundão. Do fundão também é boa. Espírito. A turma do fundão também sabe, eu não tá achando, né? É moral, gente. Fundão também é cultura. É moral. O pessoal lá do fundo está fazendo mudar o conceito de fundão, hein? Você sabe que na faculdade de Direito, como eu era um dos mais velhos da sala, que eu já tinha feito administração, depois que eu fui fazer Direito, né? É que você podia ver errado. Aí os caras conheciam que eu era o pai deles, né? O tio, alguma coisa assim. Aí eles iam tudo para perto de mim. Mas era lá no fundo. Então um dos grupos mais descolados ali, diagolado, era do fundão. Esse negócio de fundão aí é besteira, viu, gente? Não leva mal. É muito relativo. O Espírito Verdade se declarou assim lá no Livro dos Espíritos, tá certo? Certo. Beleza. Aonde mais a gente pode verificar que esse cara aqui e esse aqui são o mesmo? Vocês não acharam que as perguntas iam ficar daquele jeitinho simplesinho, não, né? O que é doutrinação?
Aonde mais está escrito que são o mesmo Espírito? Por ser espírito não pode ser na Bíblia, então poderia? Eu Não. pensei na Bíblia. Então, Onde mais está escrito? Espírito da verdade? É. que é o mesmo que Jesus? Ó, Não. tem livro de André Evangelho. Luiz que fala sobre isso, Evangelho. tá? Que eu não vou lembrar o nome. No Evangelho. Mas aonde mais você percebe que isso aqui é real, é num livro que vocês ouvem, pelo menos a leitura dele, quase toda reunião. O Evangelho? Evangelho, Evangelho e o céu e o Evangelho inferno. segundo o Espiritismo. Livro dos Espíritos. Beleza? Sim. Qual capítulo? Ah, meu Deus do céu. Ah, mas o que é isso, gente? Vamos. Capítulo 2. Vocês já estudaram tudo. Eu Capítulo tenho 2, certeza. eu lembro. Duvido uma pessoa levantar a mão aqui para a pergunta que eu vou fazer. Quem não leu o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro? Tá vendo? Todo mundo leu. Eu não li. Eu não li, não, eu ouvi. É, eu ouvi também. Capítulo E li 6. também. É 6. Seis. Ah, É. eu sei. Gente, Quem pode pegar para nós aí, das meninas do fundão, o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir no capítulo 6? Aí, Marina, só tem. Não, o Evangelho está na Ah, tá mesa. aí. Aqui, ó. Tem um do seu lado direito e um do lado esquerdo. Na Marina. Não tô sem Não óculos. Capítulo 6. Capítulo 6. 5. Por que? Estou falando no capítulo errado? Tá certo? Ah, bom. 6. Está querendo me matar do Espírito coração? da O Júlio fez verdade. assim, ó. Ah. Não, tá certo. Capítulo 6. Todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem instruções dos Espíritos, certo? Certo. Certo. Então você vai lá na instrução dos Espíritos. Deixa eu ver onde está. Não tem. Tem. Todo capítulo tem. Capítulo 6 Ah. vai falar ensinamento de Jesus, depois Allan Kardec vai fazer comentário, é sempre assim os capítulos. Depois vai ter instruções ou informações dos Espíritos. Ah, aqui, instruções dos Espíritos. Isso. Qual é a primeira instrução dos Espíritos? Leia lá em voz alta. O advento do Espírito da Verdade, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, Repete. Venho. venho, ai, que eu não estou chegando. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Olha aí, presta atenção. Venho como outrora. Esse cara que está falando, qual é o nome do Espírito que está escrito abaixo da mensagem? Lá no final da mensagem. De cada mensagem tem o nome do Espírito. Você estava começando a ler uma mensagem, certo? Sim. No final dela vai ter o nome do Espírito, ou no cabeçalho, em cima dela. Ou no começo da Espírito mensagem. da Verdade. Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Olha como ele fala. Venho Como outrora outrora. entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as Isso trevas. mesmo. Esse aí é o Espírito da Verdade, é Jesus. Olha como ele se declara. Agora presta atenção no seguinte, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quantos Espíritos dão instruções dos Espíritos? Está na sua mão. Quantos? Vai folheando aí. Quantas instruções dos Espíritos tem no capítulo 6? Tem Uma que você começou a ler, uma, duas, duas, 3, 4, Quatro. 4. quatro. Quem são os Espíritos de cada uma delas? Todo Espírito da Verdade. Todos os Espíritos da Verdade. É o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que o Espírito que dá a mensagem de instrução é o mesmo, e é Jesus. Todas as que você lê aí, você vai ver que é ele falando. Tem uma aí importante para nós, para isso aqui, ó. Doutrinação. Verifica aí um que ele fala assim. No futuro, tratai os Espíritos do Senhor. Pensou que ia ser moleza, né? Só comer bolinho. Olha. Olha a cara daí, Júlia. No futuro? O trabalho que ela teve, né, Júlia? Não, para fazer essas coisas ela não tem, ela trabalha, ela Cortar em faz. 4. Olha lá. Achou? Não. Não. Não achou? Deixa, empresta o outro. No Júlia. futuro? Júlia, o outro tem um dia. Hã? No futuro, alguma coisa assim parecida. É que eu Você não sei. tem que ter grifado pra gente, né? Tá grifado? Não, você deveria ter grifado assim pra gente, né? É, pode sair também, Júlia. Depois você vê o vídeo. Quer tudo mastigado? Daí. Aqui, ó. É, né? Vamos lá. No item 7. Vai no item 7. Não, meu.
Então, Vai eu ter tava muito lendo certo. É, também, a árvore encaixou. Eu estava lendo. Página essa coisa. 103, certo? Isso. Então vai lá. Eu começo, vocês terminam. Eu sou o grande médico das almas. Isso. E Venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. os débeis, os sofredores e os enfermos, São os meus filhos prediletos e venho salvá-los. vinde, pois, a mim todos vós que sofreis, que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. E no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o Do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O que vocês acharam? Toda vez que você se reunir para tratar dos Espíritos do Senhor, ele fala para vocês fazerem o quê? Tratar como? Com amor, né? Com Docilidade. amor, docilidade. Não, ali está escrito o quê? Amor, o quê? Ele fala Sede dóceis isso. aos Espíritos do Senhor. Não é isso? Isso. Tá bom. Aí nós fizemos assim, ó. Nós fizemos assim, ó. Vocês já assistiram o filme preto e branco? Eu já falei sobre isso. Já. Tá certo? Tem muito filme preto e branco, que é preto e branco mesmo lá, original, que é legal, né? Charles Chaplin, Sim. etc. Os Três Patetas. Mas tem uns filmes que são coloridos. Por exemplo, imagine você assistindo, Avatar. as meninas adoram esse filme, Titanic, Uhum. em preto e branco. O que você acha? Fica meio sem graça, mas... Mais ou menos. Como que é? Sem graça. Mais ou menos. É, E é uma obra de arte, né? sim. Agora, se você passar lá em preto e branco, fica mais ou menos. Então, você prefere tratar os espíritos em preto e branco, pela analogia que nós fizemos, tá? Ou a cores. Ó, amor, conhecimento, e respeito. Tá bom? A cores. Uhum. Se você não fizer isso, você vai entrar na consequência de um outro ensinamento de Jesus. Esse ensinamento de Jesus, quando a gente não usa isso que está descrito, que vocês leram aí, e não usar amor, conhecimento e respeito, vocês vão entrar no ensinamento de Jesus que se chama a casa Do caminho. dividida. O que diz lá na casa dividida? Na parábola de Jesus? É claro que eu quero que vocês deem a tradução de vocês, né? Não é lembrar o negócio. Lá diz o seguinte, mais ou menos assim, Jesus tratou de um cara lá. Ele estava lá no templo, na escadaria do templo, tá bom? Aí trazem a ele uma pessoa que a pessoa chama, na época, chama endemoniado. Algumas religiões ainda chamam isso, tá? Mesmo as cristãs. Infelizmente, nossos amigos, irmãos evangélicos, daqueles que a gente tratava até alguns anos atrás como crentes, né? Eles ainda tratam o espírito como um ser mau. E isso vem de lá. Quando no Velho Testamento, lá na época de Moisés, até Jerusalém, chamava os espíritos de demônio. Se você prestar atenção e ler lá o que é daimon, mais ou menos assim, tá? Não sei escrever não. É espírito. E esse nome acabou ficando demônio, 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 mas pejorativamente. Na verdade, demônio é sinônimo de espírito. Tá bom? Então, quando você trata os caras como se eles estivessem fazendo mal,
você vai entrar nisso aqui, ó. A casa dividida. Jesus estava curando um cara, que foi levado a ele. E os fariseus, vocês sabem o que é fariseu? Fariseus são os caras judeus, lá do Sinédrio, que guardavam as leis antigas. E quem fosse contra as leis era preso imediatamente e levado à morte. Não tinha conversa, não tinha julgamento. O julgamento era uma fachada, tá? Então eles acompanhavam toda vez que Jesus ia, estava lá o pessoal de Jesus e estava lá os fariseus. Porque eles eram testemunhas. Se ele falasse alguma coisa contra a lei, ele era preso imediatamente. Eles estavam há muito tempo buscando prender Jesus. Tá bom? E aí Jesus, como que Jesus curava o cara que estava lá endemoniado? Então ele estava com o espírito. Tá? Estar com o espírito, que não está muito bem, chamava-se endemoniado. E a pessoa sofria quando esses espíritos envolviam ela. Tá? Então, mais popularmente, quando o espírito incorporava, ou o cara incorporava, ele estava lá com o espírito e causava um problema sério, como causa para vocês. Tá bom? Quando o espírito envolve vocês e fica com vocês, vocês ficam bem? Não. Não. A maioria fica mais ou menos. Alguns ficam ruim e outros, quando chegam na casa espírita, nem olham para o Hélio. Nem olham para o Hélio. Porque são espíritos que odeiam o espiritismo e odeiam o Hélio. Tá? Pelo meu histórico lá para trás. Que não vem ao caso. Aí, o que eles fizeram? Jesus curou o endemoniado. Como que ele faz isso? Sai daqui. Você também você não está falando nada, mas você pode falar à vontade, viu? Ele falou, sai de mim. Sai dele. Sai dele, né? Sai dele. Sai dele, né? Estava onde ele sai dele, alguma coisa parecida com isso. Mas na verdade é o seguinte, você imagine só, um espírito desses que a gente cuida da mediunidade de vocês, tá bom? E chega um espírito do tamanho de Jesus e olha para ele, o que acontece com esse cara? Vai embora, não. Ele vai embora na hora para a colônia, tá? Então ele falava, sai dele para o pessoal aprender. Sai dele. E o cara já estava lá na colônia. E aí, quando o espírito sai, nessa cena que a gente está descrevendo, quando o espírito sai dele, os fariseus falam o quê? Para o povo todo e se dirigindo a Jesus. Ele cura, ele espanta os demônios em nome do diabo. Ele espanta Beelzebu em nome de Beelzebu. E aí o que ele fala? Se Beelzebu fizer o bem, é a tradução livre minha, tá? Se Beelzebu fizer o bem, ele não é mais Beelzebu. É isso que vocês chamam. Então, se eu curo pelo demônio, por Beelzebu, os seus filhos curam por quem? Então, é assim, tem que saber o que faz, tem que tratar os espíritos desse jeito, não aceite menos, porque tem um ensinamento. Quando você cuida do espírito, vamos colocar assim, se não for desse jeito, a cores é preto e branco. Mas se não for com amor, conhecimento e respeito, a maioria das casas espíritas que eu conheço, trata o cara como bandido. Tá? Vocês lembram da cena da primeira reunião que participa Divaldo, no filme do Divaldo? Sim. O cara está doutrinando lá e dando bronca no cara. Sim. É aquele jeito que eu vejo isso em quase todas as casas espíritas. E o pessoal da casa espírita onde eu trabalhava, que eu conheci o Júnior, a família toda dele e tal, as pessoas me convidavam para ir para outras reuniões, porque precisava de ajuda. Mas a pessoa que me convidava, né, assim já fez com o Júnior e tudo mais, sabia como que ele trabalhava, mas o resto do grupo todo não sabia. Então você tinha lá uma mesa que ia daqui dessa parede até a outra e tinha mais ou menos uns 15, 20 médiums, todos de psicofonia. E 4, 5, 6 doutrinadores em volta da mesa ia rodando assim. Tratava de um, pulava para o outro. Não importa se o outro médium acabou de tratar, não. Ele ia assim, ó, a reunião inteira, mais de uma hora assim. É produção em série, né? O médium saía de lá esbagaçado. Aí eles me chamavam e eu ia conversar com o espírito. E aí você via os doutrinadores passando até de mim. 1, 2, 3, porque era rápido, né? Você não pode fazer isso, você está errado, não sei o que, não sei o que lá, você vai com os irmãos ali, acabou, blá, blá, e eu não sou dirigente da reunião, né? Deixa para lá.
E aí eu fui trabalhando, até descobrir naquela reunião, principalmente a de domingo, quais os médiuns que tinham uma possibilidade melhor. Né? Eu não fiquei escolhendo, eu fui percebendo porque eu tratei com todos. Aí os médiuns que tinham uma possibilidade maior de cuidar de casos mais complexos, eles me confessaram, ainda bem que você está aqui, porque ninguém cuida comigo dos espíritos. Ninguém. Desliga o celular aí. Ninguém cuidava desses médiuns, porque eles cuidavam de lobo, né, esqueleto, dragão, chefe de falange. E ninguém cuidava com eles. Então era eu, na casa era eu, o Júnior, o próprio presidente da casa e o Zé Geia, que cuidava de espírito de alta complexidade. Com isso, os médiuns que não sabiam de nada, o pessoal que vinha no assistente, falava, mas o Hélio demora muito para tratar dos espíritos. Então eles não sabem, porque você quando cuida disso aqui, ó, se você tiver amor, conhecimento e respeito, mais profundo, tá? Tá bom? Não faça que nem o pessoal por aí que segue Jesus, mas fala que não consegue fazer o que Jesus faz. Tá? Isso é falso profeta. Com licença. Ele está fazendo isso, cara. A gente já pode comer esse bolo? Não dá para comer bala. Você pode levar essa agora, né? Tá Vamos ver se tem alguém chamando. Que bonitinho. Que fofinho. Ai, sua mão tão fofa. Vai sair tá derretida. Tá tudo derretido, eu vou ter que jogar fora. Beijo até já. Tô atrasadinha, tô esperando o bolo ficar pronto. Vai, Renata. Renata. Atrasadinha. Consegui. Olhei a mensagem e não desliguei o som. Desculpa aí. Ok. Que bala bem aqui. Não, obrigado. Chegou. Onde que eu estava? Aqui. Onde eu estava? Você por favor? falou que o pessoal lá Na casa. não tratava espíritos dragão, essas coisas. E Então, aí você vai reparar o seguinte. Toda essa turma, praticamente 90% da casa espírita, não queria saber de estudar. Então você verificava assim, aquele monte de gente, né? Trabalhador que veio pedir ajuda também, o pessoal da mesa e tudo mais. Quando tinha curso, e eu dava curso da casa, outras pessoas também, né? Mas eu também dava curso da casa, você não via essas pessoas lá. Então eles não queriam adquirir conhecimento nenhum. E aí a gente vai perguntando, mas por que você não vai no curso? E tinha gente que vinha se tratar na reunião, que eu dirigia uma reunião no sábado, uma no domingo e uma na segunda. E aí eu via médios vindo na minha reunião para se tratar. Quer dizer, o Hélio demora muito, mas a gente não está bem. Porque eles não eram tratados nas reuniões deles. Tá bom? E aí eu perguntava, tratava da pessoa, depois de umas 3, 4 vezes. Falou, você é médium? Não, você não quer trabalhar? Ah, não. Você trabalha com espírito Pesado. Eu não posso trabalhar com esse espírito. Então, é assim que funciona. Em todo lugar que eu fui. Para você. Tudo bem? O bolo chegou. Acomode-se. Tudo bem. Tudo bem? O Júlio está sempre trazendo prato, né? Esse menino é o cara que mais traz prato aqui. Tá bonzinho. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. E nem você falou aí, o amor, conhecimento e respeito, né? Esse ato. Eu sei que todo espírito, quando vem, ele tem uma oportunidade de vir, né? Uma oportunidade? De ser doutrinado. É Tá. aberto Ô, Rei, tira essa. Se Não eu sei de estiver que é essa falando- blusa, mas já estou É pedindo para tirar. minha. Pode pôr na minha. Posso pôr na mesa? Pode. Pode Se falar. eu estiver falando alguma coisa, você me corrige. Claro. Mas aí, o médium, o espírito vem para ser doutrinado. E ele tem essa oportunidade. Só que chega aqui, eu não quero ser doutrinado. Eu sou um espírito e não quero que você me doutrine. Uhum. Não quero saber de nada. O que você faz? Não adianta você falar, eu sou um espírito não evoluído, eu não acreditei
na vida em Deus, nada dessas coisas. Então eu preciso ser doutrinado. Eu vou ter uma outra oportunidade de voltar? Não, Ou existe uma eu vez esqueci só? o seu nome. Jeane. Jeane é assim, ó. Dos espíritos que vêm na casa espírita, você tem 2 tipos principais, tá bom? O que tem consciência e o inconsciente. Esses são os que mais vêm e cada grupo desse tem subgrupo, tá bom? Uhum. Mas o principal é o seguinte, ó. Primeiro que vem e segundo grupo. Primeiro e segundo grupo. O inconsciente é aquele camarada que morreu e muitas vezes nem sabe que morreu. Isso. Tá? Que Aí também aqui, não acreditava em nada. tá, ele nem sabe que morreu, tá? Uhum. Tá tranquilo. A nossa preocupação é o consciente. Ok. O consciente é o que vai falar para você, não estou interessado em nada que você tem para me falar. Entendi. Tá bom? Esse é o consciente. Então, só para determinar, quando o espírito chegar na reunião mediúnica e você começa a conversar com o médium e ele fala assim, olha, eu não tenho conversa, não quero conversa, não tenho nem aí com esse negócio de Deus, de Jesus, não quero saber de nada, você não tem nada para me falar, o que você tem para me falar eu já sei, e assim por diante, um monte desses argumentos. Esses são o nosso objeto de apreciação. Esses são os caras pelo motivo que a gente estuda. Nenhum deles quer ser despertado, nenhum. Eles não querem doutrinação. É 100%. Esses aqui são diferentes, tá? Esses aqui, primeiro você tem que conversar direitinho, porque se você não conversar direitinho, o cara que não sabe que morreu, mas morreu no corpo de carne, se você, dependendo do jeito que você falar, como ele não tem conhecimento nenhum, você mata ele de novo do coração, por assim dizer. Entendi. Então esse você tem que ter um jeitinho, mas é simples em sentido de conhecimento. Mas você vai ter amor e respeito, você consegue cuidar desses aqui, ó. Ok. Tá bom? Se você tiver amor e respeito, mas não tiver conhecimento profundo, você não cuida desses aqui. Puxando o gancho dela. Aí, vamos supor, a pessoa está incorporada com um espírito que não aceita a doutrinação, como ela falou, né? Não aceita, não tem jeito. Aí, nessa hora, você pode pedir... Não é que não tem jeito. Tem jeito. Então, mas assim, ele não aceita, às vezes Tá. ele não quer escutar. Aí, nessa hora, você pode pedir ajuda para encaminharem ele para a colônia? Não, é relativo. Isso aí não é despertamento. Então, Isso aí é o seguinte, ó. como que faz? Então, é para isso que nós estamos aqui. Ah, A gente faz o que é feito com vocês, o pagador, por favor. Faz com eles o que a gente faz com eles na mediunidade de vocês. É que vocês não temos nenhum médium aqui inconsciente. Todos vocês são conscientes, vocês acompanham a doutrinação toda. Você perguntar como é que ele estava vestido, está vestido assim, assim, assim. Assim. Lembra quando ele falou lá do umbral? Você vai descrever, você viu tudo. O inconsciente, o médium apaga, você não consegue doutrinar. Entendeu? E aí ele fica apagado e falando, blá, 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 blá. É o espírito só, o médium apagou. Graças a Deus, isso é uma raridade, graças a Deus. Antigamente tinha mais, tá? Porque antigamente os médios eram menos esclarecidos. Então eles apagavam, eles não sabiam o que estava acontecendo, não controlavam a mediunidade, porque, aliás, antigamente, poucos médios sabiam que a mediunidade é orgânica. A mediunidade não é espiritual. A mediunidade depende do seu organismo. Sem o organismo do encarnado, não tem mediunidade. Porque a mediunidade está aonde? Na glândula pineal. Olha, quem falou da glândula pineal? Ah, mas isso aí todo mundo sabe, né? Quem falou? Eu falei. Então, mas todo mundo sabe, mas quem falou? Eu falei. E você? O que tem eu? Eu ia falar, eu falei, não. A mediunidade está aqui, ó, Falou o quê? na glândula pineal. Se a glândula pineal estiver bloqueada, a comunicação fica assim, e aí, como é que tá? O quê? Você tá bom? Tô bom. Mas você está entendendo o que eu estou falando? O quê? E fica assim, ó, vai e volta. Parece que o espírito está dementado. E o espírito dementado não tem como tratar, tá? É diferente. O espírito dementado você tem que pedir para levá-lo não para a colônia, mas para tratamento, para preparar a doutrinação, se for possível. Mas voltando ao que você perguntou, o espírito que não quer, é isso? Não quer ser despertado. Não aceita. Não aceita. Me Isso. fala um espírito que veio na sua mediunidade que queria ser despertado.
Não desses aqui, né, gente? Opa, apaguei. Do consciente. Nenhum. Agora pense o seguinte, você não gosta de Deus. Você já gostou, mas você não lembra. Tá? Em outra encarnação, você gostou, mas você não lembra. Porque você está desencarnado, você está vivendo qual vida? A última. A última vida. A antepenúltima e as para trás, onde você acreditava em Deus, você não lembra mais. Porque você não lembra da vida anterior. Tá certo? Aí você está aqui, uma bronca qualquer que você teve com Deus, Deus não te atendeu o que você desejava na última encarnação, e você não gosta de Deus faz tempo. Não, mas eu não acredito mais em Deus. Não, tá bom. Então você está lá, desencarnada, não acredita em Deus e está fazendo maldade, perseguindo alguém. Você está onde? Nas trevas. Nas trevas. Você está vivendo em escuridão. Agora, presta atenção. Você está encarnado aqui, ó, bem bonitinho. Mas a sua mentalização é só de grana, poder, comprar, eu quero mais bacana. Poder, né? Meu carro é legal, mas já lançou outro modelo. Eu quero comprar antes que saia na praça, eu quero ser o primeiro da fila. Eu moro numa casa muito boa, que atende todas as minhas necessidades, bem localizada, etc. Mas eu quero mais, eu quero morar na cobertura do prédio. Aí você vai morar na cobertura do prédio, aí depois você quer morar num outro bairro mais chique. Tá? Tá bom? Quero morar, não, eu tô morando no Socorro, pelo amor de Deus, eu quero morar. Vai morar lá na Vila Olímpia. E assim por diante, vive sim, tá? É que nem advogado que só pensa em dinheiro. Desculpa. Não é nada pessoal, não é porque você está aqui não. Se só pensasse em dinheiro, eu estava milionário. É verdade. Se você pegar advogado, que eu estou falando por minha causa, né? Eu esqueci que a Renata é advogada. E só pensa em grana, quando ele morre, ele faz o quê? Morre. Fica ligado aos encarnados que só pensam em grana. Então vamos pegar de novo. Ao material. Fica ligado. Quando a pessoa morre, o que ela passa a fazer depois que morre? Depende de como ela viveu. Fica vagando. Depende de como ela viveu. Ela fica no umbral. Não. Depende de como Ela ela fica Que presa, mais? né? Ela fica Que mais? presa. Fica presa Depende aqui, de como né? ela vive. Ela vai fazer as mesmas coisas que ela fazia. Todos. Isso sim. Todos. Fica Então, presa. por isso que tem um ditadinho bonitinho, redondo para isso. A morte não Salva ninguém. melhora ninguém. Tá? O fato de você ter morrido, você não se transforma numa pessoa melhor. Porque não é imediatamente que você vai voltar a ser aquela pessoa joinha de 3 encarnações atrás. Você precisa de ajuda. Mas por que eu fui uma pessoa joinha 3 encarnações atrás e agora eu preciso de ajuda? Porque nessa última encarnação você não viveu legal. Mas as virtudes que você conquista, você não perde nunca. Então o que você precisa para voltar a ser aquela pessoa bacana das 3 encarnações atrás? Porque na última você não foi bem e está em trevas. O que você precisa? Despertamento. Então não existe espírito ruim. Não existe espírito mau. Existe espírito em sofrimento. Se não começar o tratamento na mediunidade, na doutrinação, com essa ideia na cabeça, aceitar isso, você nunca vai fazer isso aqui. Você pode estudar o que você quiser. Porque um desses 3 está faltando. Então, quando você entende que o espírito não é ruim, não é mau, ele está fazendo coisa ruim, está fazendo coisa má. Se você não entendeu isso, você não tem amor. Você precisa de ajuda. Mas não lembro se foi no filme do Edivaldo que tinha aquela senhora que ela era analfabeta, aquela negra, e ela despertou o espírito só com amor. Só com amor, entre aspas. Porque se você observar bem, ali é um filme, mas se você observar bem, como foi que ela interpelou o espírito? Pelo conhecimento. Com conhecimento. Tudo bem então que o espírito dela tem experiência, e mais uma coisa. Você pode falar, desculpa, senão eu vou te cortar e vou mudar. Porque no caso mas o amor sobressaiu ali naquele caso, pelo menos na minha visão. O amor se sobressai porque impulsiona você a fazer alguma coisa. Entendi. Então a gente tem até uma situação de que durante séculos, ou milhares de anos, foi falado que a fé salva a pessoa. Sim. E a fé não salva a pessoa. O que salva a pessoa é a Caridade. Porque se você tiver fé e não fizer nada com a fé, ela não serve para nada. Tá bom? Então, conhecimento. Você pega o conhecimento e não usa todo o conhecimento que você tem.
Nós estamos estudando aqui há quase um ano, ininterruptamente, né, nesse último curso. Tá? Aí você aprendeu um monte de coisa, mas você não põe em prática. Nunca vai virar sabedoria. É só um conhecimento que você teve contato. Você vai ser responsabilizado, tá? Mas não vai virar sabedoria. Então, tá tudo bem aí? A Gelena dá umas viajadas, ela começa a pensar nos negócios, fica assim, ontem eu briguei com a minha mãe. Não, eu tô pensando. Aí é o seguinte, ó, se você não tiver essa, como se diz, perspicácia que teve aquela senhora no filme, você não vai conseguir usar o amor. Então, quer dizer, se você não tiver esse conhecimento em você, para tomar uma atitude e falar, peraí, esse cara está fazendo um negócio errado. Eu vou dar uma bronca nele. Não vou dar uma bronca nele, eu vou ajudar o cara. Tá, mas se numa situação que, de repente, eu estou com uma pessoa que tem mediunidade e ela meio que, encostou o amiguinho que é endurecido. E eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho amor. Eu posso tentar despertar ele com esse sentimento? Não é que você pode tentar, você deve tentar. Uhum. Porque o que nós estamos falando aqui é o seguinte, quando você olha tudo isso que nós estamos falando, quando você vê isso aqui com mais profundidade, você vai ver o seguinte, ó. Não sei se você me entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi. Eu posso me encontrar numa situação que, né? Eu entendi. Só que é o seguinte, por que você deve tentar conversar com o espírito? Porque você não sabe se ele é um espírito trevoso, chefe de falange, ou uma pessoa simplesmente que não sabe que desencarnou. Mas quando a gente estuda isso aqui, o que a gente faz? Ó? Você imagina um círculo, que você está assim, ó. Você não tem conhecimento, tá? Então você vai tratar de espíritos que não sabem que desencarnaram. Não sabem. Simplesinhos. Tá bom? Então você tem amor e você tem respeito por ele. Tá certo? Então aqueles espíritos que não sabem que desencarnaram, beleza, você vai usar o amor, o respeito e vai despertar todo mundo e vai mandar para a colônia. Tá certo? Só que aqui, ó, 90% dos espíritos que vêm em determinada casa espírita, como aqui, são espíritos trevosos. Tá? Eles são direcionados para as casas espíritas de acordo com o conhecimento que tem ali. Mas e o amor? Geralmente quem está dedicado a adquirir conhecimento, já tem amor. Você sabe por quê? Porque assim, ó, você vai desenvolvendo o conhecimento e o amor nas encarnações. Quando você quer entender o amor, você vai estudar. Você pensa assim, quem é Deus? Aí você fica pensando, quem é Deus? Quem é Jesus? Aí você vai lá de conhecimento. Para você pensar nessas coisas, você já deve ter desenvolvido algum amor, mesmo que seja assim. Porque você está interessado nisso para quê? Para que você quer saber quem é Jesus? Só para você? Geralmente não, é para ajudar os outros. Geralmente a pessoa faz isso para ajudar os outros. Minha mãe está doente, eu já sei que eu sou médium, como é que eu vou fazer para enfrentar esses espíritos que estão com ela lá? Né? Você chama o Ricardo, né? Fala, Ricardo, vamos conversar com o cara lá. O Ricardo vai falar o quê? Eu não tenho condições de conversar com um espírito desse. Você só recebe espírito dragão de 200 metros de altura. O cara que tenta, né, pelo menos, controlar a religião no mundo. Né? Nós já tratamos de espírito que não dominava só a religião. Ele lançava uma rede em volta do planeta inteiro, como se fosse uma rede mesmo de pesca. Tá? Em cada ponto daquele que a rede faz assim, ó, ela é uma trama, né? Um monte desses ligados um ao outro, não é isso? Em cada um desses pontinhos aqui, ó, era um chefe de falange que trabalhava para ele, no mundo todo. Nós já cuidamos de espírito assim. Então, os espíritos mais complexos que já habitaram na Terra ou atuam na Terra, desencarnado, é claro, eles mandam para casas que têm conhecimento. Só o amor e o respeito com o espírito chefe de falange é brincadeira isso aí. Vai dar risada da sua cara. Hein? Tem chefe, que tem chefes de falange que trabalham para eles. Esses caras são chefes de domínios.
Eles criam mundos paralelos. Nós já despertamos um espírito que tem a cópia exata de vocês, numa mesa mediúnica, atuando nas suas mediunidades. Embaixo da mesa, como se fosse um reflexo de um espelho. O que você está fazendo aí com esses caras, tudo, com os médicos, tudo embaixo da mesa aí? Estou estudando todo mundo aqui. Esses caras são os dominantes das trevas. E aí nas trevas funciona assim, ó. O cara que domina todo mundo, que nem essa rede que eu falei para vocês, é o cara com mais moral? Claro que não. Mas você não sabe que tamanho que ele é no passado. É o cara com mais inteligência. Tá bom? Para efeito didático, nós tomamos a liberdade de colocar espírito inteligente, super e ultra. Esses ultra inteligentes, não tem conversa com eles. Ou você tem conhecimento profundo ou você não consegue lidar com ele. Por outro lado, ele não é trazido para a casa espírita, porque é perda de tempo e as mediunidades não estão preparadas, o doutrinador não está preparado, vamos levar para outras casas um dia. Vamos levar para essa casa situações mais simples. Só que o povo que não quer estudar esquece o seguinte, ó. Quando você aprende a tratar desses de alta complexidade, você não perdeu o conhecimento para tratar dos pequenas, vamos falar que nem direito, pequenas causas. Daqueles que simplesmente não sabem que desencarnaram. Então você aumentou o seu leque de trabalho. O mesmo cara que desperta um espírito trevoso, que todo mundo aqui já cuidou do dragão, exceto a Cecília, até agora. Até hoje. Já tratou de dragão. E todo dia, quando trabalhando, também está tratando aquele espírito que não sabia que desencarnou. Então, se você não aumentar o seu leque de trabalho, você vai entrar aqui como médium, tendo você pedido antes de reencarnar para ser médium, para participar de uma casa espírita específica, para trabalhar você, com você, com você, com você, com você, todos vocês juntos. Vocês combinaram isso, tá certo? Mas eu não estou afim de fazer muita coisa não. Só o cafezinho com leite tá bom. Em alguns casos só o cafezinho, né? Mesmo que ele pareça tinta, mas ele tá tudo bem também, não tem problema. E o que acontece? Você entra aqui e sai do mesmo jeito. Mas o que você progrediu aí? Nesses termos, é lógico, né? Porque a mediunidade é para fazer caridade. Né? Aceitou alguma coisa, já não é caridade. Não é isso? Pagamento. Aí o que o cara faz? Vai desencarnar. Com quem ele vai encontrar? Se ele tiver sorte, for um cara bem bacana. Com quem? Com o mentor? Com o mentor, se ele tiver bem bacana. Porque ele pode ter trabalhado bem, ter sido uma pessoa muito boa, mas não estava muito afim de desenvolver mais nada. Ele é um cara que vai ter facilidade no desencarne. Então ele vai dar de cara com o mentor dele. E aí, beleza? Beleza. Aí vem tudo na mente dele, ele lembra na hora, tudo que ele combinou com aquele cara. Fala, eu lembrei de você. Porra, cara, você era o nosso instrutor, né? Putz, eu não fiz o que eu combinei com você. Assistam ao nosso Lar 2, que é os mensageiros. Quanto tempo nós temos aí? Falta 15. Falta 15 ainda? Não sei. Olha que beleza. Vocês estão com sono, né? Vocês não estão participando hoje. O que vocês têm? Estão prestando atenção. Estou prestando atenção, mas eu também... Eu estou com um pouco de sono. Então é o seguinte, ó. Isso aqui é o prefácio, tá bom? Isso é para ver se vocês melhoram ainda mais a condição de vocês de se dedicar a estudar, tá bom? Quando nós começamos, não tínhamos tanta facilidade, né? A internet era meia boca, não tinha WhatsApp, essas coisas todas. Hoje, a gente fala que não tem tempo para nada, mas você tem audiobook. Bota o audiobook lá no carro, bota o audiobook na cozinha, na sala, tá lá trabalhando, bota lá tocando, não vai atrapalhar ninguém. Alguém tocou o telefone, desliga ele, dá uma pause e continua estudando. Livro dos Espíritos, audiobook, principalmente um que é muito bom, que ele não fala os comentários de Kardec, então ele se tornou mais curto. É aquele do Drauzio Varela, que os livrinhos são cor-de-rosa. Não, do beleza. O Drauzio Varela é um médico, Júnior. Exato. Ô, Júnior, pelo amor de Deus, Drauzio Varela? Carlos Beleza. A Beleza. Tereza e a Larissa. Carlos Beleza. E a Larissa, a filha dele. Eu sou espírita, gente, tem que pôr a culpa em alguém. Quando a vida tá ruim, a gente põe a culpa em quem? Nós? Não, né? Não, não somos culpados de nada. É sempre os outros. Especialmente o governo, a gente bota a culpa em todo mundo. Vamos lá.
10 minutos? Sim. Então tá bom. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida que veio na minha cabeça. Quando você morre, você fala que às vezes o mentor vem te orientar. É Depende. isso? Depende. Não é sempre. Não é sempre. Mas ele sempre tá lá, você que não vê? Ou não? Não tem nada a ver. Exatamente. Depende É isso? do merecimento? Se Não. você trabalhou, se você... Não, nas coisas de Deus não tem essa história de merecimento. Misericórdia, não é? É misericórdia. Tá. Tá? Mas acontece o seguinte: se você não levou uma vida bacana e não foi atrás de fazer o bem, Eu vou ficar um pouco em pé, tá? Não tem problema na coluna. claro, imagine, e não foi atrás de fazer o bem, atrás de fazer o bem é ir atrás de fazer o bem. É sair de casa num domingo chuvoso, frio, a família toda se divertindo em casa e você vai na casa espírita. Isso é ir atrás de fazer o bem. Não é para esperar o necessitado bater na porta. Qual foi a pergunta? Se quando você morre, o seu mentor, você já Consegue vê-lo. Se você não foi atrás de fazer o bem, se você não ajudava ninguém e era só você, e aquele cara que falou, não, peraí, agora eu não posso. Acho que a gente já pode ver o pé O quê? do mentor. O que ela falou? Já pode ver o pé do mentor. Não. Não, pode. ainda não. Quando você não vai atrás de fazer o bem, você só pensa em você e fica sempre para depois, tá? Vamos fazer então, vamos fazer uma festa, tá? Vamos nos reunir no próximo domingo de manhã, vamos fazer comida, vamos pôr uma mesa lá no meio da rua e vamos servir comida para o povo. Só que vocês têm que mandar o alimento para a gente fazer. Por enquanto eu não posso não. Mais tarde eu vou. Né? Não, agora não dá não. Sua mãe, seu pai, seu irmão, tal, não sei o que, estão necessitados lá, estão passando necessidade. Não posso fazer nada não. Eu tenho que cuidar do que é meu agora. Quando eu aposentar, eu vou para a casa espírita. Quando eu tiver dinheiro, tiver equilibrado financeiramente, eu ajudo os outros. Por enquanto, não. Por enquanto, eu tenho que... Aí você morre. Estava esperando o próximo dia. Esperando o dia de você ficar rico, o dia de ficar bolado, de aposentar, de ter mais uma renda. Trabalhou a vida inteira, comprou 10 apartamentos, está tudo alugado. Mas e agora? Não dá não? Não, ainda não. Peraí, não é assim também, né? Tem muito problema para resolver. Aí morre. Com quem você vai se encontrar? Com ninguém. Com todo mundo que está aqui. Você vai ficar em trevas. Você não vai ver, mentor. Você vai continuar cuidando dos seus negócios. Você vai continuar cuidando dos seus 10 apartamentos. Dos seus 10 apartamentos. Dos processos do fórum. Dos processos do fórum. Tentando ligar o computador. Tá, mas aí no Essa caso porcaria dela, não liga. no caso dela, que já tem conhecimento, né, que ela, querendo ou não, faz as caridades dela, aí é diferente, aí se ela desencarnar, ela Sim, vai mas por que ver... no caso dela e não no seu? Não, Não, tá dando eu um pode ser o exemplo. exemplo dela, eu tô pegando o exemplo dela, entendeu? Aí ela consegue, aí vem o mentor para ajudá-la, né? É que é o seguinte, sim e não. Não é uma porque certeza, cada um que né? conhece a própria vida. Eu sei da Lica, Não é uma certeza, né? mas eu não sei, por exemplo, eu tenho amigos, até já contei isso para vocês, né? Um amigo meu veio me consultar como médium, né? E ele falou assim, o meu pai é uma víbora dentro de casa, ele é um tirano. E me causa espanto, o Hélio, que eu fui na padaria que ele frequenta, aí o fulano falou assim, você parece que o fulano é o filho dele. Pô, mas seu pai é muito bom, né, cara? Que cara maravilhoso, seu pai. Todo mundo gosta do seu pai aqui. Ele olhou pro cara, olhou pro lado. Você está falando do meu pai fulano de tal? Seu pai fulano de tal. Mas eu estou estranhando, porque meu pai não é nada disso. Porque em casa o cara é um tirano. Ele só é bacana na rua. Só pra entendeu? verem. Então você tem gente que bate na mulher e na rua abraça todo mundo, dá beijo no rosto, meu irmão, meu querido. Abre a porta, puxa a cadeira. Deus de Jesus, e Deus de Jesus, e Deus de Jesus, e bate na mulher. Quer dizer, não adianta você fingir, porque Jesus falou isso. Sim. Né? Cuidado com os camaradas aí que vão aparecer, e eles são aqueles caras que parecem ser isso, mas não é. Como é que é o nome que ele falou? Falsos profetas. Falso profeta, mas tem um outro nome também, né? Hipócrita. Não, você pode. Tem um monte. Tá lotado de hipócrita. Sepulcro caiado, né? Tem um monte. Hipócrita é o que mais tem nessa terra, porque nós estamos num mundo de prova e expiação. Então, por exemplo, dá uma olhada rápida. Quantas mulheres você lembra que estão aqui nessa sala nesse momento, sem olhar? 7. E quantos homens? 2. É isso aí.
Quem tem mais amor, homem ou mulher? Mulher. Mulher. Quem é mais inteligente? Mulher. Mulher. É, mas Porque se o cara fosse inteligente, ele estaria aqui trabalhando. É. A mulher é perseguida. Leia um livro interessante. Não é lá essas coisas, mas é interessante. A Bíblia segundo o Espiritismo. Quem já leu inteiro? Você é a filha mais desnaturada que tem no mundo. Você sabe pra onde você vai quando você desencarnar? Tô assim com o meu mentor, ó. Tá assim. Ela vai chegar e fazer, ei galera, me ajudar aí, ó. Tinha um programa que ela tá 5 zonas, né? É 5 zonas. É. Chega lá, ela tá, daqui a pouco a Sônia, a gente escuta, a Sônia pedindo socorro. A Sônia tá pedindo socorro, vamos lá, gente, vamos socorrer a Sônia. Abriu uma marmitinha aí. Abriu uma marmitinha. Você vê como são as coisas. O camarada fez um monte de coisa errada com a mulher, tratava a mulher que nem lixo, pior do que cachorro, tá? Tá bom? Nós fizemos isso com as mulheres. A gente agradecia a Deus de joelho por não ter nascido mulher, porque a mulher era mais inferior do que um cão. Tá legal? E ela era tratada pior do que escrava. E aí fez atrocidade com elas a vida toda. Quando nós fomos presos e fomos levados para a Babilônia, nós percebemos que os babilônios, é assim que fala, babilônicos? Babilônios. Os babilônios, que a gente dizia que era um povo pagão, ou seja, são inferiores a nós porque nós temos um Deus único, eles tratavam as mulheres melhor do que eles. E eles tinham uma história para contar sobre a criação do mundo, tá bom? Sobre a... Como que é o nome da enchente lá? Do Noé? O dilúvio. O dilúvio. Sobre os deuses, sobre um Deus, que era o cara dos outros deuses, mas eles ainda acreditavam em deuses, então não acreditavam no único. Mas eles eram superiores a eles porque acreditavam num Deus só. Nós somos escolhidos por Deus. Quando eles foram libertos, se eu não me engano por Ciro, nós fomos voltar para reconstruir o templo. Eles falaram, nós temos que consertar isso aí, gente. Não é vergonha que nós estamos passando. Aí eles começaram ali a contar a história do passado deles, mentindo. Então, por que nós maltratamos tanto as mulheres até agora? Porque Eva desobedeceu Deus. Essa é a história da Eva. Colocar culpa na mulher. E até hoje você pode pegar esse pessoal, principalmente os judeus, pega também os católicos, não católico em terceiro lugar. Primeiro judeus, segundo evangélico, terceiro católico. Quem que manda na casa? O homem. E a mulher foi criada para quê? Para servir o homem. E se tem alguma coisa errada no mundo ainda, é a mulher que é culpada, porque Eva desobedeceu Deus lá atrás. Tanto que o pessoal justifica a vinda de Jesus, que Jesus foi crucificado para lavar os nossos pecados. Mas eles continuam dizendo que a mulher é culpada. Ué, mas Jesus não lavou os pecados de todo mundo, segundo vocês? E por que o pecado da mulher não lavou? Porque é mulher. Porque a mulher ainda é inferior. Eu não entendi essa história, não. Então eles continuam batendo nas mulheres. E o que eles falam para fazer isso? Trata a mulher que nem empregada. Esses dias tem um camarada, amigão meu. Aí ele, eu não sei o que ele estava falando, que estava falando lá da casa dele, que a filha dele mora com ele e tal, não sei o quê. Aí, do nada, assim, a gente conversando, ele falou que a empregada não tinha feito, acho que, a comida, não sei, um negócio assim, estava atrasada e tal. Eu falei, pô, mas você é chique, você tem empregada, cara? Eu tenho. Quer dizer, eu tenho uma empregada agora que eu tenho que pagar salário, né? Porque antes eu tinha uma empregada, mas não pagava nada. Que era a esposa. Falei, pô, que legal, você tinha uma empregada que não pagava nada? Aí ele começou a ficar vermelho. Falei, que bacana. Quem era essa empregada sua? Desculpa. Estou falando da minha ex-esposa. Falei, então, é isso aí. Por isso que você está agora do jeito que você está. E assim vai permanecer. De tanto tratar a mulher desse jeito, os homens não percebem. Mas eles estão sofrendo. Pode olhar esses caras que fazem isso. Eles acabam sozinhos e doentes. Chega no final da vida, eles não têm nem filho que quer cuidar deles mais. Tá? Esses são os homens. Nós mudamos um pouquinho de assunto. Não sei nem por que nós vamos entrar nessa, mas por causa dos mentores. Do mentor. Lá de trás e tudo mais. Mentor que você encontra direto, assim, desencarnou já, opa, beleza? Acontece muito raramente. Mas para dar um exemplo assim, Allan Kardec, nem sei como foi Allan Kardec, Divaldo, Chico Xavier,
tá? Não esquecendo que todo mundo tem um tempinho, tá? Desencarnou, tem um tempinho aqui, que pode durar minutos ou milhares de anos. Bom, ou muitas encarnações. Para passar de um lado para o outro, para chegar na colônia. Nós já cuidamos aqui de Homem das Cavernas. Mas como o Homem das Cavernas você conversou com ele? Porque é espírito que vem de outro planeta, vem para uma terra de sofrimento, quando ainda era o começo, né, dos espíritos na Terra, e ele se perdeu, né? Quer dizer, ele não conseguiu trazer nada demais para aquela civilização e atrapalhou muito, se atrapalhou, e ficou perdido por aí. Então, a outra parte é muito verdadeira também, tá? Tem gente que acha que o espírito desencarnou, tá bom? E tem um tempo para você tratar dele. Não tem, viu? O cara desencarnar hoje, eu trato dele hoje. Tá? Não existe isso, hein, gente? Sim. Isso é um erro. Então, por outro lado, disseram, e isso é criação dos espíritos, olha que gente boa, que Hitler tinha que ficar... Opa! Nossa Senhora, deixa pra lá. Tá tudo bem? 1000 anos nas trevas, no espaço isolado de todo mundo. E quem foi que falou isso? Os espíritas. Não, os espíritas, né? Os espíritas. Mas quem que ensinou vocês a falar isso? Todo mundo fala isso aí. Mas nós somos espíritas, gente. Nós somos de Deus e de Jesus. Onde que Deus e Jesus falou que tem que castigar a pessoa eternamente? Onde que está escrito isso? Não é no Novo Testamento. Assim como o dízimo não é do Novo Testamento. É tudo do Velho Testamento. Por isso você vai numa casa, se você for, em determinadas casas evangélicas, você vai ver que o cara te chama para conhecer Jesus. Mas ele fala 90% do tempo do Velho Testamento. Que senão ele não consegue pedir dízimo para você. Porque no Novo Testamento não tem. Do mesmo jeito, continua tratando mal a mulher. Né? Minha mulher não pode usar roupa justa. Não pode cortar o cabelo. Mulher que usa mini saia ou aquele shortinho, saia. Mulher que vai na academia com aquela roupa apertada. Essa mulher está procurando um homem. É tudo mulher que não presta. Falei pro cara, outro amigo, tá? Falei, como é que é o negócio? Quer dizer que a minha mulher, que anda de saia short aqui, ó, e vai pra academia com aquelas roupas coladas, a minha mulher é vagabunda? É isso que você está falando? Não, não é bem assim. Eu falei, como que não é bem assim? Você acabou de dizer. Entendeu? É isso aí. Mas todas elas, quando passam, porque elas passam lá na padaria, porque tem a academia lá perto, todos eles viram a cabeça. Foi engraçado, né? Você gosta de olhar para a mulher vagabunda, né? Você não é casado? Ei, doctor, você é muito radical. Eu sou radical mesmo. Mas olhar pode. Olhar não paga. Se você precisa rever esse ciclo de amigos, você tá aí, esse pessoalzinho aí. Não precisa rever, não. Sabe por quê? Porque é ensinamento de Jesus. É instinto, né? Os que estão sãos não precisam de médico. Aí eu tô lá para... Eu também não sou um anjo, lógico, mas eu tô lá para dar umas torcidas, pelo menos viver civilizadamente com a mulher, né, gente? É o mínimo que você tem que exigir, né? Nós estamos no ano de 2026, pelo amor de Deus. A mulher não pode usar uma roupa apertada ou uma saia, um shortinho que ela é... É doido, cara. Cara maluco, a sua esposa é a sua empregada? Você é um retardado, né? Não é à toa que você está sozinho, doente. Você está sozinho. Até sem dente, né? Não, só por isso está sozinho. Tem que ficar sozinho. Dia, a mulher também não e vai ficar sozinho e não vai aprender, viu? Porque tem gente lá, que eu conheço, que já vai ficar sozinho pela terceira ou quarta vez. Não aprendeu. Não aprendeu, hein? Deve ter um monte. A orelha do cara lá em cima. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores pelas inspirações e, evidentemente, obrigado a vocês, né, encarnados, que dispuseram aí do seu tempo para se dedicar a esse estudo e conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Vamos rolar um café? Júnior, nosso assistente.